Pronto. Agora sim. Está perdoada. Muito bem. Então, esse endotélio, né, aqui teria uma célula protegendo o endotélio, né, e aqui embaixo está o colágeno. Muito bem. Lembra que nós falamos aqui, né, quando ocorre aquela inflamação, né, do endotélio, as partículas de LDL, né, são fagocitadas e vão formando, né, as células espumosas. O endotélio vascular, ele vai inflamando, né, vai inflamando, e pode haver aqui a ruptura, né? E essa ruptura vai fazer o quê? Vai expor, né? Vai expor o endotélio. E aí você começa a ter a liberação de fatores, né, que estimulam a agregação plaquetária. As plaquetas, elas possuem receptores de fixação no endotélio vascular, ou melhor, no colágeno, o fator de von Willebrand. E a bactéria tem aqui receptores que a gente chama de glicoproteína 1B, né, que acaba se ligando. E quando essa plaqueta ela se liga ao fator, aquela área de lesão, ela acaba por ativar outras glicoproteínas, né, que são outros receptores. Agora, o caso da glicoproteína 2B3A, e que essa glicoproteína acaba se ligando a filamentos e fibrinogênio, e assim vão se ligando, né, e fazendo pontes entre as plaquetas. E é desse jeito que começa a agregação plaquetária. A agregação é feita através da ativação dessas glicoproteínas, 2B e 3A, se ligando às pontes de fibrinogênio. E aqui começa todo o processo, né? Veja, então, o colágeno, né, e as plaquetas se ligando e as plaquetas sendo ativadas. Quando essas plaquetas, então, elas se ligam, elas vão se ativando. E quando elas são ativadas, né, além de expor aquelas glicoproteínas 2B3A, elas também acabam liberando alguns grânulos, e entre eles o ADP e o tromboxano. O ADP e o tromboxano, tá, são duas substâncias, né, estimulantes da agregação plaquetária, tá? ADP e o tromboxano. Existem receptores específicos nas plaquetas para o tromboxano e para o ADP, né? E tanto o ADP quanto o tromboxano são as duas substâncias principais que acabam estimulando as plaquetas circulantes a serem ativadas, para se juntarem às plaquetas que iniciaram aqui a agregação. E aí, isso aqui vai aumentando, e pode até obstruir esse vaso. Então, veja,
quais as estruturas que a plaqueta vai utilizar para formar o agregado, para formar aí a agregação, né, para formar um possível trombo. Primeiro são as suas glicoproteínas, né, 2B3A, e depois a liberação, principalmente de ADP e tromboxano. Eu estou chamando a atenção de vocês para essas três coisas. As glicoproteínas, 2B3A, e ADP e tromboxano. Por quê? Porque essas três estruturas, essas três substâncias, que serão alvos de ação de fármacos antiagregante plaquetários. Ok? Veja que as plaquetas, através de uma COX, né, que a gente já falou disso já algumas vezes, né, ela forma o tromboxano. Então, a plaqueta tem uma COX que forma um tromboxano. E o tromboxano, ele acaba se ligando a um receptor específico, plaquetário, né, que é específico para o tromboxano. Com a ativação desse receptor, tá, você vai ter ativação. Veja que esse receptor, ele também está acoplado a proteína G, tá? E com a ligação, o tromboxano ao receptor, você vai ter ativação de um segundo mensageiro, né? Você vai ter ativação aqui da fosfolipase C, que ela é mediada pela proteína G. Com ativação a fosfolipase C, você passa a ter a produção, agora sim, do segundo mensageiro, o trifosfato inositol, o DAG, e aí você acaba tendo ativação de uma cadeia, tá? Que é menos importante aqui para nós, e essa cadeia de estímulos acaba o quê? Liberando cálcio, né? E esse cálcio, ativando a fosfolipase A2, vai ativar as glicoproteínas 2B, 3A. E aí, ativando essas glicoproteínas, é que você vai iniciar a agregação, tá? Porque o fibrinogênio, né, que forma a ponte entre as plaquetas, vão se ligar à glicoproteína, 2B, 3A, ativa. E aqui inicia toda a agregação. Então, tudo começa com o quê? Com a formação do ácido araquidônico, se ligando a um receptor específico. Ok? E aí, então, aqui é praticamente a mesma coisa. Tá? Bom, então veja, nós temos, tá, as glicoproteínas, 2B, 3A, né? Nós temos a formação, o tromboxano, tá? E nós temos receptores específicos que não está aqui, que está aqui, mas não está aparecendo o nome dele. Esse receptor aqui, gente, é o PY12, tá? PY12 é o receptor do ADP. Então, são praticamente três alvos: o tromboxano,
que ele não é o alvo em si, mas o alvo para inibir o tromboxano é o quê? A COX, né? Porque se eu inibir a COX, eu não tenho a produção do tromboxano. Então, a gente usa aqui aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, né? Inibindo aqui essa COX, inibindo a produção de ADP. E nós temos também fármacos hoje, como o clopidogrel, o ticlopidine, o ticagrelor, que é um dos mais novos hoje, né? Que são fármacos específicos para o receptor de ADP. Ele bloqueia o receptor de ADP, né? E temos também fármacos mais novos hoje, tá? Que tem como alvo a glicoproteína 2B e 3A. Inibindo esses receptores, tá? Você não tem como ocorrer a agregação, porque a agregação é feita através de pontes de fibrinogênio entre as glicoproteínas 2B e 3A. Mas quem estimula essa agregação é o receptor de ADP ou o tromboxano. Ok? Deu para entender aonde é o alvo antiagregante plaquetário, gente? Sim. Muito bem. Então, aqui, tudo bem. Aqui, ó. O PY12, tá? Na realidade, é o P2Y12, que é o receptor de ADP. Ok? Então, os nossos principais alvos é a COX, né, que produz o tromboxano, tá? E o receptor de ADP. E também, hoje, as glicoproteínas 2B, 3A. Bom, quando ocorre uma agregação, e, gente, existe algumas áreas do endotélio vascular que é mais sensível à deposição de placas, de gorduras, e automaticamente com aparecimento de lesão e formação de trombos. E uma das áreas mais sensível é a área das coronárias. Por isso que ocorre, né, o infarto. Ocorre 6 horas após a interrupção de um fluxo, você já tem uma necrose miocárdica, né? Influência a presença de circulação colateral. O que é isso, gente? Muitas vezes, né, com o envelhecimento ou com uma atividade física regular, né, a gente está expondo o coração a um trabalho, a uma necessidade maior de circulação, acabam estimulando a formação de vasos colaterais, acabam brotando vasos, né, das coronárias. E isso acaba melhorando a circulação ao miocárdio. Então, quando se tem essa circulação colateral mais intensa, mais ativa, tá? Você tem menor chance de ter aí um infarto fulminante e uma morte súbita, né? Tem pessoas mais idosas que acabam infartando
e praticamente, algumas vezes, ele nem percebe. Vai descobrir que ocorreu lá um infarto quando faz um eletro, lá vai aparecer a lesão, né? Isso é a circulação colateral. Quando é mais jovens, né, você não tem essa circulação. E é por isso que o infarto em pessoas quanto mais jovens, pior é, né? Há um risco maior de óbito, tá? E tem pessoas também que têm uma influência do sistema fibrinolítico, né? Quando esse sistema fibrinolítico ele funciona bem, tá? Quando você forma lá um trombo, a lesão, né? É ativado rapidamente o sistema fibrinolítico e ele vai lá e ele começa a quebrar o fibrinogênio, né? E aí ele acaba, assim, vamos supor de uma forma bem genérica, quebrando o coágulo, desobstruindo as coronárias. E isso salva a vida, tá? E aí tem alguns outros fatores, né? Quando você tem uma isquemia, a dificuldade de circulação, né? Você pode ter estímulos de apoptose ou morte celular programada, né? A presença de radicais livres. Então, tudo isso pode ser aí os mecanismos, né, determinantes para a necrose miocárdica. Gente, isso não interessa para nós, tá? Isso aqui interessa mais para o médico e para quem for fazer aí análises clínicas e tal, né? Essas são as enzimas, né? Os marcadores que quando você tem a suspeita, né, de infarto, né, o médico vai lá e pede, né, a dosagem das enzimas, porque o aumento dessas enzimas significa lesão miocárdica, tá? Mas isso, então, vocês não se preocupem, tá? Bom, quando ocorre qualquer tipo de lesão de uma coronária e que alguma área cardíaca, né, ela se encontra em estado de isquemia, o nosso organismo ele tenta o quê? Reagir, ele tenta sanar aquilo lá. Só que nem sempre o mecanismo que o nosso organismo encontra para fazer isso é benéfico. Esses mecanismos podem se tornar estimulantes até de um aumento, de um agravamento, né? Uma das primeiras coisas que acontece quando ocorre a lesão miocárdica é a ativação simpática, né? Porque o nosso organismo entende que houve a lesão, vai faltar circulação, e ele entende que ativando o simpático vai estimular a circulação. Só que o que ele não vê é que, se eu ativar o simpático, eu ativo também o trabalho cardíaco, né? E aí eu aumento o consumo de oxigênio pelo coração, que já está prejudicado. E aí eu acabo agravando mais ainda. A ativação simpática também ativa o sistema renina-angiotensina. E aí eu tenho um aumento da angio-2, eu tenho aumento da aldosterona, né? E esse aumento da angiotensina 2 estimula também, né, a ativação de fibroblastos, né? E eu vou
além de estimular o remodelamento, eu estimulo também a fibrose. E isso também é prejudicial, né? A isquemia corrente, o tônus vasomotor, eu vou ter maior demanda de oxigênio, eu vou ter um aumento da minha pós-carga. Veja, eu acabo tendo, tá, essa ativação neurohumoral, eu acabo tendo aqui um esforço maior de toda a atividade do coração. E isso é prejudicial. Por isso que a gente já comentou lá atrás, quando a gente usa no uso clínico, né, dos beta-bloqueadores, vocês lembram? Infartou, beta-bloqueador, né? Para quê? Para você evitar esse aumento de atividade. Os fatores de riscos, né, que levam aí a essas complicações, né? Você tem os modificáveis e os não modificáveis, né? Os modificáveis, você tem a dislipidemia, você pode controlar, né? Sedentarismo, você pode controlar. O tabagismo, né? Você pode parar. Hipertensão, você consegue controlar. Estresse, álcool, diabetes, obesidade. Tudo isso são fatores, né? Que vai contribuir, né, para os fatores de risco, né, para o infarto, para uma angina. E os não modificáveis? História familiar. Aí não tem jeito. Sexo, idade. Apesar que era muito mais comum em sexo masculino, né? Mas hoje a gente vê também que pelo estresse, né, tabagismo e tal, as mulheres também têm aumentado muito o número de infartos, tá? E idade. Ok? Então, a isquemia em si, né? A aterosclerose é um fenômeno degenerativo de grandes artérias que se caracteriza por espessamento da camada íntima, por proliferação de tecido fibroso e deposição de lípides. Pode reduzir severamente a luz da artéria, como as coronárias, as artérias cerebrais e femorais. Então, veja aqui a formação de placas, né? De placas embaixo do endotélio vascular. Olha como é que fica a luz desse vaso, né? Obstruindo aqui, fechando, né? Esse vaso. Aqui são aqueles fatores que a gente já viu, já comentou. Aqui também não tem muito o que falar. Ó, o estado de uma angina. Angina estável, tá? A placa, ela tá estável. Aqui você tem uma placa, mas você não tem sinal de inflamação ainda, né? Agora, aqui, ó, veja que você já tem uma inflamação. Essa inflamação aqui, ela pode fazer com que essa placa se rompa, né, com muita facilidade. Então, aqui a gente já tem uma angina instável. Gente, essa classificação aqui, tá? Ela também não interessa, tá? Eu só estou passando para vocês porque acho interessante vocês terem aí um conhecimento para saber, tá? Mas não se preocupem em guardar isso daqui, tá? Então, a síndrome coronariana aguda,
ela pode vir, então, de uma angina estável, de uma angina instável, de uma angina de repouso, de uma angina de início recente, angina em crescendo, o infarto, isquemia silenciosa. Então, são todas essas apresentações. Aqui fala, tá? E cada um, e eu vou pular isso daqui, que isso não interessa para a gente, tá bom? Não interessa. Aqui também não. E depois, gente, eu vou selecionar o... Eu já postei, se não me engano, esse slide aqui, tá? Que é uma aula completa, tá? Mas... E depois eu vou selecionar os slides que mais interessam para a gente, tá bom? Isso aqui é uma aula que está junto com a aula da medicina, e que tem muita coisa aqui que interessa só para o médico e para a gente não. Tá? É saber o tipo de elevação, segmento, essas coisas, isso aqui não se aplica para a gente. Tá? Muito bem. Reconhecendo uma provável síndrome coronariana aguda, né? Normalmente, o que a gente sabe, né, de ouvir falar já várias vezes, né? A gente já comentou sobre isso. É uma dor ou um desconforto torácico, né? Ou em outras áreas, na parte superior do corpo. Um desconforto respiratório, sudorese, tá? Náuseas, estocomas visuais. Essa dor, gente, ou o desconforto, nem sempre é na área do peito, né? E algumas vezes pode ser a nível de ombro, né? E que radia para o braço, ou pode ser até nas costas, né? No infarto, os sintomas com mais de 20 minutos e mais exuberantes que na angina instável. Então, no infarto, esses sintomas acabam sendo maiores, né? E mais exuberantes, mais fortes. Apresentações atípicas são mais comuns, né, no idoso, o diabético, no renal e mulheres. Gente, os sinais clínicos podem mudar, tá? Mudam. No idoso, o diabético, o renal, em mulheres, tá? Não é muito característico esses sinais e desconforto que nós falamos, tá? E por isso que tem que estar mais atento, né? Em mulheres mesmo, é comum você ter muita dor de cabeça, você ter náusea, tá? Falta de ar, tá? Mas você não tem aquela característica típica, né, de dor no peito. Quando alguém apresentar uma dor torácica, é como decidir, né, qual dor é devido à síndrome coronariana. Então, aí, isso aqui também, né, é mais para um médico e tal, mas tem que ver aquela história, né, o paciente, exame físico, o eletro e os marcadores, que são aquelas enzimas que a gente já comentou, né? Gente, e muitas vezes também o eletro pode dar normal no início do infarto. Tá? Então, aqui é uma onda de isquemia, que não interessa para a gente. Aqui só para
ilustrar, né, cateterismo, né? Aqui uma artéria importante, ó, um trombo aqui, obstruindo aqui a circulação, tá? Obstruindo. Então, aqui pode ocorrer a isquemia, né? E aqui está ocorrendo, então, o infarto, o miocárdio. Bom, agora sim, então, entra o que interessa para a gente, né? Que é o tratamento disso tudo, né? Como que a gente vai tratar isso daí, né? Apesar que o tratamento também vai depender muito do tempo, né? Da hora, né? De quanto tempo já ocorreu esse infarto, né? E aí, uma das primeiras coisas que é feito, a administração do ácido acetil salicílico, né? Isso por quê? Porque ele é um dos principais agentes antiagregante plaquetário, né? Existe a recomendação de você pôr aí, de imediato, 3 comprimidos de AS infantil, né? Já aí você mastiga na boca, né? Isso aí pode salvar a vida. Oxigênio, né? O beta-bloqueador, que a gente já comentou várias vezes, né? Nitrato venoso, a gente vai falar deles, né? Os nitratos são substâncias vasodilatadoras, principalmente venoso, né? O clopidogrel, o ticagrelor, o pasugrel, que são substâncias também antiagregantes plaquetárias, né? Que são aquelas substâncias inibidoras do receptor de ADP, o P2Y12. Tá? Então, esses fármacos são aí os bloqueadores do receptor. No infarto, tal, ou quando se faz a implantação de stent, né, que a gente vai comentar sobre isso, né, normalmente você usa os dois, o AS e, né, para inibir o tromboxano, e também o inibidor aí de receptor de ADP. Também pode-se usar, e se usa principalmente em ambiente hospitalar, né, as heparinas, que são substâncias anticoagulantes, né? A heparina não fracionada, que é a heparina pura, né? Ou a heparina fracionada, que é a heparina de baixo peso molecular. Em alguns casos, também pode ser usado o fibrinolítico, né? Existe, então, substâncias que aumentam a atividade fibrinolítica nossa endógena, né? Você tem a streptoequinase, hoje tem outplase, né? O tecneplase, enfim, existem substâncias, né, que vão lá e vão dissolver o coágulo, vão dissolver aquele trombo, né? São aí, entre aspas, né, o diabo verde nosso aí, né? Vai lá e desentope. E a angioplastia de urgência, feita nas primeiras 12 horas, tá? Com menor 3 horas, porta balão. Quanto mais rápido, tá, você fizer a angioplastia, maior é a chance, tá, de você salvar esse paciente. Se não fez angioplastia nessas primeiras 12 horas, aí você pode deixar para fazer em 24, em 36, que aí já foi, né? O interessante é você fazer
nessas primeiras horas, tá? E, em último caso, a revascularização, né? As famosas pontes de safena, né? Você abre o tórax e faz o enxerto lá, né? De um novo vaso, né? Tira a artéria radial, ou tira a mamária, ou tira a safena, né? E aí você vai fazer aí a revascularização, tá? O tratamento ideal vai depender muito do tempo, tá? Do tempo, tá? Tudo vai depender do tempo, né, que você vai estar, né, que você tem para entrar com os recursos, tá? Então, aqui só repetindo, tá? Receptor de ADP, o receptor e tromboxano. E as glicoproteínas, tá? Como alvo. Então, aqui, gente, só para a gente ter a noção, né? Recapitulando, você tem a lesão, né? Você tem aqui os colágenos, né? Se ligando aqui, por estímulo dos fatores de von Willebrand, né? Então, você acaba tendo a ligação nessas glicoproteínas 1A, 1B, né? E isso aqui leva à desgranulação, à liberação e seus grânulos, que são ADP, serotonina, o tromboxano, né? E a liberação dessas substâncias é que acaba ativando as outras plaquetas que estão próximas, acabam ativando as glicoproteínas 2B, 3A, né? E formando aqui a agregação plaquetária. Existe também outros fatores que acabam estimulando, como a própria trombina. Ela também ativa a agregação plaquetária. Ela ativa também a liberação de ATB, de tromboxano, de serotonina, né? E a trombina também é o estimulante da cascata da coagulação, para a formação de fibrina. Não podemos esquecer que nós temos também, né, substâncias antiagregantes, né, que são liberadas pelo nosso endotélio vascular, como prostaciclinas, óxido nítrico, né? Então, substâncias que vão aqui, né, inibir essa agregação. Um dos tratamentos também emergencial, né, quando o paciente está lá dando início, né, no hospital, é a morfina também, tá, gente? É importante, muito importante, que você tire a dor desse paciente, porque a dor, tá? A dor, ela também é um estimulante da atividade simpática, tá? Quando você está com dor, tá? Ocorre aumento de estímulos simpáticos. Então, aumenta a frequência cardíaca, né? Aumenta várias coisas. Então, é importante, tá, controlar a dor desse paciente. Essa sigla MONA, né? É morfina, oxigênio, nitratos e ácido acetil salicílico. Isso aqui é a primeira coisa que se faz, né, o tratamento aí inicial. Ok? E aí, a nitroglicerina, né, que é o nitrato, antitrombótico, né? Aí você entrar com
coagulante e tal, e o clopidogrel, que é o inibidor lá do receptor de ADP. Tá? Existe hoje, tá, inibidores daquelas glicoproteínas 2B e 3A. Mas são fármacos, né? São fármacos, tá, que novos, fármacos recombinantes, né? Tem uma ação rápida, tá? Tem alguns deles têm uma maior especificidade, outros nem tanto, né? Só que são fármacos que entram aí numa linha, né, de preço muito maior que os outros, né? São fármacos muito caros, né? A morfina não interessa para a gente, tá? A morfina, gente, ela tem uma característica importante. A morfina, além dela gerar analgesia, ela também tem um efeito, tá, muito importante na redução de pré-carga. Tanto que em UTI, tá, vocês vão, quem for trabalhar em farmácia hospitalar, vai acabar vendo isso. Eles usam muito a morfina, aquele paciente que está com angústia respiratória, né, por causa do aumento da pré-carga, a congestão, né, no edema pulmonar, né, você usa ela porque ela acaba reduzindo muito a pré-carga, então acaba reduzindo o enchimento ventricular. Tá? Não reduz a mortalidade. Aqui, a congestão pulmonar é reduzida, tira aquela dor, né, pré-cordial, tá? Então, isso é importante. O oxigênio, né, a gente entra com o catéter nasal, tal, com máscara, aí vai depender, né, de como está esse paciente. Normalmente entra com oxigênio, né, caso a saturação está abaixo de 94. O ideal é estar acima de 95, né? O nitrato, gente. O nitrato, tá? Ele é muito importante, né? A gente usa ele aí, né? Sublingual ou intravascular, né? A nitroglicerina. Você pode pôr embaixo da língua ou injetável. Ele gera uma vasodilatação, tá? O que ele faz? Vamos lá. O nitrato, gente, a hora que ele entra no endotélio vascular, tá? Ele vai ativar o GTP, vai formar mais o GMPC, tá? E esse GMPC vai estimular aqui as miosinas e cadeia leve, tá? Dificultando a formação e a ligação das miosinas, e vai provocar um relaxamento do músculo liso. E esse relaxamento do músculo liso que vai ser importantíssimo para que haja um maior fluxo, né, coronariano. E o importante disso tudo é que é uma ação muito rápida, tá? É uma ação rápida. Tudo isso acontece rapidamente. Ok?
Então, os nitratos, eles acabam, então, gerando uma vasodilatação. Eles diminuem a resistência, aumentando a oferta, né, de sangue o coração, e acabam também aumentando a complacência, né? A complacência venosa, diminuindo o enchimento ventricular, diminuindo, então, o trabalho ventricular, diminuindo principalmente o consumo, né, de oxigênio. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos lá. O nitrato, tá? Ele não reduz a mortalidade. Deixa eu ver o mais importante aqui. A dor ocorrendo sinais e sintomas, emergência, efeito imediato, aumento. Não é isso que eu queria. Evitar prescrever. Tá, não tenso. Calma, que eu preciso achar. Então, aqui. Não está falando aqui, eu vou ter que complementar. Então, deixa eu voltar aqui que eu vou complementar. Aqui só está falando de doses, tal, né? E o importante é que tem um efeito imediato, tá? Tanto quanto quando você usa o nitrato, né? Aqui a gente usa o dinitrato de isosorbida ou o mononitrato de isosorbida, que é o metabólito ativo do nitrato de isosorbida. Tá? Você usa ele, você pode usar o dinitrato, né? Você usa oral ou sublingual. O mononitrato, ele tem em apresentação apenas oral. E a nitroglicerina, né, que é usado intravascular. É só para ilustrar aqui, esses nitratos, eles são derivados da nitroglicerina, né? Porque foi descoberto que a nitroglicerina, além de explosiva, né, ela tem a capacidade de gerar vasodilatação. E isso foi descoberto, né, quando se usavam a nitroglicerina em minas, né, usava como explosivos, e os mineiros entravam dentro daquelas minas lá, né, para trabalhar, e todos eles apresentavam cefaleia, apresentavam dor de cabeça. Tá? E é então que perceberam que, foram ver o porquê que eles tinham essa dor de cabeça, e aí perceberam, então, que era por causa da nitroglicerina, né, que ficava aqueles vapores dentro das minas. E aí viram, então, que a nitroglicerina era uma vasodilatadora. Daí, então, que surgiu os nitratos como vasodilatadores para o uso, principalmente nesses casos de angina e do infarto. Os nitratos, gente, têm uma outra atividade importante aqui, que não está aqui falando, que é estimular a circulação colateral. Lembra aqueles vasos, né, que eu falei, né?
vão brotando e tal. A nitroglicerina, isso já foi evidenciado em cintilografias, né? E quando você usa o nitrato, aumenta muito a distribuição, uma recirculação, né? Aumentando aí a circulação para esses vasos colaterais, tá? Então, ela tem essa atividade e que acaba sendo uma atividade importante, né? Evitar prescrever ela sem dor precordial. Ela é utilizada mais quando você já tem aquela dor. Sem congestão ou insuficiência cardíaca congestiva. E normotensos também pode ser perigoso, porque ela vai abaixar muito a pressão. Agora tem uma coisinha. O uso contínuo, né, ou o uso crônico de nitrato gera taquifilaxia. O que seria mesmo essa taquifilaxia? Seria, então, a perda do efeito, né? Perda do efeito. E por que gera essa taquifilaxia? É que o nitrato, para ele dar origem ao óxido nítrico, né? Porque ele vai ser transformado em óxido nítrico, ele precisa de um grupamento endógeno, né, que nós temos, que são os grupamentos sulfidrílicos. Através da ligação desses grupamentos sulfidrílicos é que você acaba tendo a ação dos nitratos. Só que esses grupamentos, eles são limitados, e com o uso crônico você acaba esgotando esses grupamentos e você acaba perdendo, então, o efeito deles. Para que você evite essa taquifilaxia, você evite essa perda de efeito, nós administramos esses grupamentos sulfidrílicos, né? E aí você acaba repondo esses grupamentos. Que substância que é rica em grupamentos sulfidrílicos? Alguém lembra? Alguém lembra? Não lembram? Tem mais alguém aí, além da Bia? Porque eu acho que vocês só estão entrando aí, né? A Ana. Depois vocês, voltam para a cama, né? A Amanda também está aí. Stephanie. Muito bem. Não lembram? É acetilcisteína. Acetilcisteína, né? Você tem que fazer uso da acetilcisteína, o famoso fluimucil. Lembra que a gente já comentou dele, quando nós falamos também intoxicação por quê? Qual o tipo de medicamento que gera intoxicação e a gente usa a acetilcisteína para reverter? Isso aí é importante, viu? Essas coisinhas aí vocês vão ver. E isso cai também em concurso, viu?
Que droga que é hepatotóxica? De uso corriqueiro. Não, não é o AS. Ai, hein? Paracetamol. O paracetamol é hepatotóxico. E para reverter a intoxicação pelo paracetamol, ou quando você está usando uma dose alta, né, você precisa evitar a hepatotoxicidade, você usa também acetilcisteína, né? Que os grupamentos sulfidrílicos vão se ligar ao intermediário tóxico dele. Ok? Isso. Agora guarde, tá? E não esqueçam mais, hein? Beleza? Muito bem. Então, para combater ataque filaxia, a gente usa aí o nitrato. Muito bem. O AS, né, também é utilizado, né? A gente sabe aí que o AS é inibidor de COX, né? Inibindo a COX, você não tem a formação do tromboxano. A dose é de 80 a 325, que é uma dose de ataque. Lembra que eu falei que você tem que pôr aí 3 comprimidos junto, né? Aí na boca, tá? Que é uma dose de ataque. Depois, a manutenção é 100 miligramas, tá? O ideal, a manutenção é feito sempre após o almoço. Ok? Então, aqui só para exemplificar, né? O ADP se ligando ao receptor P2Y12, e aí o receptor estimula tanto a COX, quanto estimula também as glicoproteínas para haver aqui agregação, tá? E a COX produzindo o tromboxano, estimulando aqui a agregação plaquetária. Então, veja que o AS inibe a COX, inibindo, então, a produção de tromboxano, inibindo uma das vias de agregação plaquetária. Então, a aspirina, né, que inibe aí a COX, né, inibindo a síntese de tromboxano. A dose e tal, tudo bem, isso aqui não interessa. Gente, quando se lê aqui aspirina, tá, que é o carro-chefe, mas é o ácido acetilsalicílico, tá? Então, sempre, imediatamente, tá? Veja que a dose, ó, como muda a dose, né? Então, por isso que se usa, tá? Os 3 comprimidos, que sempre vai dar, tá, por volta de 300 miligramas, tá? Implica em redução de mortalidade, contra indicações hipersensibilidade, intolerância gástrica, né? Pode aumentar o sangramento, né? Isso aí, e previne de 5 a 10 eventos vasculares para cada sangramento. Então, apesar de tudo, tá? Ele é um excelente medicamento e que faz parte da terapia. Os problemas gástricos, evidentemente, você pode ter quando você passa a utilizar ele
de forma crônica, mas aí você tem que tratar, né? O uso do AS em dose de ataque, tá, com dose e manutenção em torno de 100, que é o que a gente usa, né, que é a menor dose comercializada, em todos os pacientes, salvo contraindicações, independente da estratégia de tratamento, continuando por tempo indeterminado. O nível de evidência é A. Então, isso aqui já está mais do que comprovado, tá? Então, você entra com AS em todo tipo de paciente. Aqui só está falando de algumas interações, né, que pode aumentar aí os riscos de hemorragias gastrointestinais. Você está usando o AS, você vai utilizar um anti-inflamatório, você vai utilizar álcool, corticoide, você vai aumentar o efeito de lesão gástrica. Quando você associa o AS com anticoagulantes cumarínicos, tá? Você pode potencializar o efeito cumarínico. Você pode gerar sangramentos, tá? E por quê? Porque os anticoagulantes cumarínicos, eles se ligam às proteínas plasmáticas. E quando você usa o AS, por ele ser mais ácido, ele tem uma certa preferência pelas proteínas. E ele acaba deslocando o cumarínico. E aí você acaba ficando, então, com uma dose aumentada, né, de cumarínico, o que leva aí ao efeito maior e leva aí, então, ao sangramento, tá? O AS pode diminuir a biodisponibilidade de muitos anti-inflamatórios não esteroides e anticonvulsivantes e dantoínicos. Algumas interações. O AS pode também interferir com a coagulação sanguínea normal, devendo ser suspenso uma semana antes do ato cirúrgico. Por que uma semana antes? Gente, quando se usa o AS, ele inibe a COX plaquetária de forma irreversível. Aquela plaqueta não volta mais a ter a COX. A vida média, a plaqueta, você pode pôr aí em média 10 dias. Fala de 8 a 12 dias, né? Então, 10 dias. Só que as plaquetas, elas se renovam, em média, 10% ao dia. Então, cada dia você tem 10% de plaquetas novas. E essas plaquetas novas, obviamente, elas vêm com a sua COX constitutiva. Então, quando você interrompe a administração do AS, em 7 dias, você tem aí, teoricamente, 70% de plaquetas novas. 70%, né, de plaquetas com COX. Então, você já, praticamente, você tem 70% da atividade agregante plaquetária reconstituída. Por isso que deve-se interromper 7 dias antes de um ato cirúrgico eletivo, né? Agora, quando é de urgência e emergência, aí você vai ter que fazer outros procedimentos. O AS pode intensificar também o efeito hipoglicemiante da insulina ou das sulfanilureias, né, antidiabéticas.
Isso por quê? Porque vai também deslocar das proteínas plasmáticas. Reduzir a eficácia de agentes uricosúricos, né? Vai bloquear efeito diurético da espirolactona, antagonizar o efeito antihipertensivo do captopril. Tudo por aumentar a biodisponibilidade, aumentando a metabolização e aumentando a excreção. Reduz a eficácia de agentes glicosúricos, também por causa de várias coisas. O que houve? Gente, caiu a internet aí? Vocês estão aí? Não. Ah, tá. Não, é que teve um apagão aqui, eu pensei que o modem tivesse também desligado. Está aqui, então. O que houve? Não, mas o seu também caiu? Ah, o meu também caiu. Vê se lá embaixo houve queda. Ó, o computador dos outros ligados. Não, mas o 1 tem o... Ó, tá ligando agora, o do lado da janela, tá vendo? Sim, mas o outro tem o no break, né? O no break tem que segurar. Desculpa, gente, teve um apagão aqui. Foi da rua. Tá, o Caio tá aqui no negócio. Desligou. Vê a central aqui, ó. Telefone, se voltou. Vê se não tem que ligar o telefone. Qual que é o telefone? Não, tá funcionando aqui. Não, só que não chama. É a Vivo? É o da Vivo? Não, o computador. Lá em cima. Tá ligado, só o da Vivo que tá desligado. O computador, a CPU. Ligado. Tá ligada? Uhum. Tá, então, tudo bem. Daqui a pouco volto. Panes. Vamos lá, gente. Estamos terminando. Muito bem. Bom, gente, aqui a gente ia começar com o uso do beta-bloqueador e as outras drogas. Mas vamos parar por aqui, que a gente já falou bastante hoje, ok? Quero saber se tem alguma dúvida até aqui, gente. Tá tranquilo? Beleza. Só deixa eu dar uma anotada aqui para a gente não perder o fio da minha aninhada. 19 do 10. E aí? Tudo certo? Ninguém quer perguntar nada?
Muito bem. Então, vamos lá, ver quem é que está aí. O Alisson não está. A Amanda está. Ana Maria está. Beatriz Fonseca está. Beatriz Manuela está. Daniel. Daniel está aí também, é? Ou está dormindo? Fagner. Aqui, presente. Daniel está dormindo, né? Gabriela. Gabriela, ok. Giovana. Giovana não está. Giovana. O João Pedro também não está. A Júlia está. Maria Eugênia. Está dormindo também, Maria Eugênia? Não, está aqui, né? Júlia. Maria Eugênia. Maria Isabel. Maurício. Ok, Maurício. Mirela. A Mirela não está hoje. Nicoleta, Stephanie e Vitória. Muito bem. Deixa eu